sou o Thiago e a gente vai conversando hoje sobre o IPERT, né? Mas não só na teoria. Vamos trazer um caso mais real, né, da Petrobras, que aí a gente conversa, né, sobre esse tema que é realmente muito interessante. Boa noite, meu nome é Daniela e a ideia não é só explicar referente ao CPC número 1, mas também discutir como ele parece de forma prática, especialmente em momentos de crise, como os casos que a gente vai apresentar da empresa. E aí eu queria começar com uma pergunta bem simplesinha, né? Tipo, o que é o IPERT? Porque ele é basicamente uma perda, né? Então, mas não é qualquer perda. É quando a empresa percebe que o ativo não está o ativo que está no balanço não vale mais aquilo tudo economicamente. Mesmo que ele continue funcionando, ele não vai valer tudo aquilo, né? Isso, esse é o ponto. O ativo pode estar lá operando normalmente, mas se ele não vai gerar retorno que se espera, o valor tem que ser ajustado. É aí que você entra a CPC número 1, né, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, exigindo que a empresa compare o valor contábil com o recuperável, né? Isso. O valor recuperável é o maior entre o valor de venda e o valor de uso, que é o fluxo de caixa descontado. Entendi. Então o IPERT é basicamente trazer o ativo para a realidade, né, econômica. Exatamente, Thiago. É quase como dizer, ok, o mercado mudou, então o valor também mudou. Entendi. Aí talvez o maior exemplo disso na Petrobras, né, foi a queda do preço do petróleo em 2014 e 2016, né? Sim, o barril caiu muito. Isso impacta diretamente as projeções de lucro futuro da empresa. É, porque se o lucro do petróleo, o preço do petróleo cai, né, aí o fluxo de caixa projetado também vai cair. E também tem outro ponto, Thiago, que se o fluxo de caixa cai, o valor de uso do ativo também diminui automaticamente, Entendi. E aí vieram, né, hipérdices bilionários, né? né? Nesse caso, foram percas enormes que contribuíram para o prejuízo histórico dessa empresa. É interessante, né? Porque aí, se for parar para pensar, não sai o dinheiro imediatamente, né? Então, nesse caso, foi um impacto contábil, mas reduziu o lucro do patrimônio e que muda completamente a percepção dos investidores em relação àquela empresa. Entendi. E outro fator que não dá para ignorar, né, que afetou muito, né, sobre isso, é a Operação Lava Jato, né? Nossa, com certeza. A Petrobras reconheceu perdas relacionadas a ativos que estavam superavaliados por conta da corrupção e do sobrepreço do governo naquela época. E aí o IPERD ganha a dimensão diferente, né? É porque não é só mercado, é a governança também que impacta. Verdade, né? O reconhecimento dessas perdas foi uma forma de ajustar o patrimônio, né, à realidade. Porque depois desses escândalos, né? Então, e além do contábil, virou uma questão de credibilidade daquela empresa. Que imagina para o investidor. Igual o investidor comprou, as ações estavam subindo, 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 o valor do ativo estava lá no alto, e aí de repente teve que fazer o impairment, teve que ajustar o valor desses bens e as ações despencaram. Então, gente que teve percas gigantescas, esses investidores, então a credibilidade daquela empresa naquele momento despencou. É verdade, né? E um dos casos mais clássicos, né, é o da refinaria de Passadema. Sim, sim. A Petrobras investiu cerca de 1,18 bilhão de dólares ao longo do processo de aquisição. E depois vendeu por muito menos, né? Então, em 2019, eu não sei como que eu posso falar isso, a Chevron comprou a refinaria por cerca de, se eu me lembro, por volta de 467 milhões de dólares.
Entendi. Ou seja, né, ficou evidente que o valor registrado anteriormente não era totalmente recuperável, né? Nossa, então, eu acho muito bacana por conta que esse é um exemplo muito didático que a gente pode dar. É por conta que teve a expectativa alta no início e uma realidade completamente diferente no final. É, né? Tipo assim, outro ponto interessante é quando a empresa decide mudar a estratégia, né? É, e às vezes é necessário, né? Igual quando a Petrobras começou a vender refinarias e ativos considerados não estratégicos, precisou reavaliar esses ativos novamente. É verdade, né? Porque se você decide vender alguma coisa, né, o mercado vai passar a dizer quanto que aquilo vale. É, e como a gente sabe, o mercado é muito cruel, né? Então, muitas vezes, o mercado diz que o valor é menor do que está no balanço, menor do que a empresa acha, ou menor do que foi registrado ali. É, aí a pessoa não tem muita escolha, né? Ela precisa reconhecer essa perda. Mas Exato. recentemente, né, em 2025, a Petrobras reconheceu uma perda de cerca de, se não me engano, 445 milhões de dólares só em perdas. Então, isso foi relacionada a blocos exploratórios inviáveis e alterações contratuais e até acidentes que a gente viu nos jornais. Verdade, né? Mas aí também dá uma reversão, né, em 2024. Sim, isso é bacana porque a gente vê que o CPC número 1 permite a reversão do ativo, que ele pode voltar a ter valor recuperável. E fazendo comparação, é diferente do goodwill, que não pode ser revertido. É, então, teoricamente, assim, né, na prática, quando você reconhece o IPEP, o que acontece? Então, primeiro, registra as despesas lá na DRE, reduz o valor do ativo no balanço e diminui o patrimônio líquido da empresa. Entendi, mas não tem uma saída imediata do caixa, né? Então, como a gente já tinha comentado, é contábil, não afeta os indicadores de confiança do mercado, mas ele afeta, né, os indicadores de confiança do mercado e, como a gente comentou, os preços das ações. É que aí eles despencam, né? Aí agora uma pergunta meio crítica, né? Que o iPermit pode ser usado para organizar o resultado? Então, tem risco, né? Pode haver risco de gerenciamento, sim, mas as empresas como Petrobras são fiscalizadas. Então, comissões de valores mobiliários são fiscalizadas pelas comissões de valores mobiliários e elas seguem a IFRS. Então, mesmo ao mesmo tempo que reduz o lucro, também aumenta a transparência da empresa, né? É, exatamente. É melhor reconhecer perda do que manter um ativo superavaliado. Entendi. Até porque então dá para ver, né, para dizer que o IPEF não é só uma técnica contábil, né? Exatamente. É o reflexo do mercado de decisões estratégicas e até mostra falhas da gestão ali. Então a Petrobras mostra claramente que a CPC número 1 sai do papel e entra na prática, né? Mostra que a contabilidade não é só um registro de histórico e também uma análise econômica contínua do que está acontecendo no momento. Entendi. Então é assim que a gente acaba, né? De ver como é o IPEF na prática, né? E não só na teoria. Sim, a gente vê isso com o nosso exemplo da Petrobras. E assim a gente finaliza essa apresentação. Boa tarde, meu nome é Ludmila. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Boa tarde, eu sou o João Pedro.
Boa tarde, eu sou Daniela e a gente vai falar um pouquinho da Vale no contexto de impairment. A Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo, atuando principalmente na produção de minério de ferro, níquel e cobre. Por atuar no setor de commodities, seus resultados dependem fortemente de fatores externos, como o preço internacional dos metais, câmbio e demanda global. O impairment, ou teste de recuperabilidade, verifica se um ativo está registrado por valor superior ao que se pode gerar de benefícios econômicos futuros. Caso esteja, a empresa reconhece uma perda contábil. O impairment não representa a saída imediata de caixa, mas impacta diretamente o lucro do exercício. Nos últimos anos, a Vale reconheceu valores relevantes de impairment, especialmente relacionados às operações de níquel no Canadá. Esses reconhecimentos ocorreram devido à revisão de projeções de fluxo de caixa, aumento de custos operacionais e volatilidade nos preços do níquel no mercado internacional. Sim, eu reparei também que em 2024 isso continuou acontecendo, né? A empresa ela precisou ajustar o valor de alguns ativos porque as expectativas de caixa mudaram, né? E isso, lembrando que ela não afeta o dinheiro dentro do caixa, e sim é só um ajuste contábil. Isso, a Vale frequentemente realiza testes de impairment, resultando em ajustes contábeis de não sendo do caixa. E no quarto trimestre de 2025, a Vale registrou um impairment de 3,8 bilhões de dólares. Embora reduza o lucro contábil, o impairment melhora a transparência e a qualidade das informações apresentadas aos investidores. No caso, então, o reconhecimento do impairment pode significar que a Vale está em crise? Não necessariamente. Trata-se de um ajuste contábil que reflete mudanças nas expectativas econômicas. Então, o impairment ele pode afetar os investidores? Sim, o impairment afeta os investidores porque reduz o lucro no curto prazo, o que pode impactar a percepção do mercado. Por outro lado, ele aumenta a transparência, pois mostra que a empresa está reconhecendo perdas de forma correta e realista, o que pode fortalecer a confiança no longo prazo. Por que empresas de mineração sofrem mais impairment? Porque essas empresas, como a Vale, dependem de valores internacionais e voláteis, e também de projeções a longo prazo. O impairment, então, pode ser visto como algo positivo? Sim, ele demonstra responsabilidade contábil e uma boa governança da empresa. O impairment em contabilidade é um conceito que se refere à depreciação permanente no valor recuperável de um ativo, tangível ou intangível, comparado ao seu valor contábil. Esse ajuste é essencial para assegurar que as demonstrações financeiras reflitam com precisão a verdadeira situação patrimonial e econômica da empresa, evitando a superavaliação de ativos. Sim, mesmo reduzindo o lucro, o impairment fortalece a qualidade da informação contábil. E reflete ajustes necessários diante do cenário econômico. Mecanismo essencial de transparência e governança corporativa. Estamos finalizando, né, esse debate sobre a Vale e agora a gente vai passar para o pessoal onde eles vão debater sobre a Gol. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acho que foi, galera. Do grupo. Hoje vamos discutir o teste do impairment, usando como estudo o caso da Gol, uma empresa que passou por uma crise financeira profunda e entrou em recuperação judicial via Chapter 11 em 2024. A ideia aqui é que não é só explicar o conceito, mas discutir se o impairment, nesse caso, foi bem aplicado, quais julgamentos foram necessários e quais impactos isso gerou. Antes de entrar na teoria, eu queria ouvir de vocês.
Olhando para a situação da Gol, dá para dizer que o impairment era inevitável? Bom dia a todos, meu nome é Luiz e eu acho que era praticamente inevitável, porque a Gol reunia vários indícios previstos no CPC 01. A empresa vinha acumulando prejuízos, tinha fluxo de caixa pressionado, endividamento elevado, exposição forte ao dólar e sofreu muito com a queda da demanda durante a pandemia. Bom dia, meu nome é Maísa. Eu concordo com o Luiz e acrescento que não foi só a pandemia. O aumento do combustível e a volatilidade cambial atingem diretamente o setor aéreo, que já tem margens apertadas. E isso afeta diretamente projeções do fluxo de caixa. Mas vocês acham que esses indícios, por si só, já justificam reconhecer perda por impairment? Ou eles apenas obrigam a fazer o teste? Eles obrigam o teste, o impairment não é automático. O ponto é comparar o valor contábil com o valor recuperável. Exato, às vezes os testes confirmam que o ativo ainda é recuperável, mesmo num cenário ruim. Entretanto, agora nos ativos, na Gol, a gente não está falando de ativos simples. Maísa, quais foram os principais ativos e UGCs afetados pelos testes? Principalmente as unidades geradoras de caixa ligadas às operações aéreas, as aeronaves, os contratos de leasing, não sei se está correta a pronúncia, que geram direitos de uso, motores e peças representam valores muito altos no balanço. Além disso, ativos intangíveis como slots, de novo, não sei se está certa a pronúncia, aeroportuários, direitos de rotas e sistemas e até a marca também precisam ser testados. E aí entra um ponto delicado. Esses ativos não geram caixa individualmente. A definição da UGC envolve muito julgamento profissional. Perfeito. Isso levanta uma questão importante. Será que a forma como a Gol definiu suas UGCs pode influenciar o resultado do teste? Com certeza, dependendo de como você agrupa os ativos, o fluxo de caixa projetado muda bastante. No caso da Gol, a empresa utilizou principalmente o valor em uso. Luiz, explica para a gente por que essa metodologia é tão sensível. Porque o valor em uso depende de projeções de fluxo de caixa futuro e de uma taxa de desconto. No setor aéreo, essas projeções são altamente incertas, dependem do dólar, combustível, juros, demanda e renegociação de leases também. E a taxa de desconto é outro ponto crítico. Pequenas mudanças nela podem aumentar ou reduzir drasticamente o valor recuperável. Então, a gente pode dizer que o impairment tem um grau alto de subjetividade? Sim, mas isso não significa arbitrariedade. O contador precisa justificar tecnicamente todas as premissas. Bom, analisando os dados de 2022 a 2024, a gente vê que em 2023 foi um ano de ajuste, com reconhecimento de perdas por impairment. O valor reconhecido não foi tão expressivo frente ao total do imobilizado, mas confirma a existência de indícios formais. Mais interessante é que em 2024, mesmo com a recuperação judicial, o imobilizado aumentou. Isso mostra que o impairment não significou simplesmente encolher a empresa, mas reorganizar os ativos, renegociar contratos e ajustar a estrutura patrimonial. Isso quebra aquela ideia de que o impairment sempre significa piora absoluta, né? Falando especificamente do Chapter 11, como a recuperação judicial impacta o teste de impairment? Ela muda totalmente as expectativas de continuidade, exige revisão dos fluxos de caixa e renegociação de contratos, especialmente o leasing. E, ao mesmo tempo, cria um desafio, como ser prudente sem ser excessivamente pessimista. Esse é o dilema central do contador nesse cenário. Na minha visão, o impairment da Gol refletiu a crise, mas não foi a causa dela. E reforçou a transparência das demonstrações financeiras. O caso da Gol mostra que o teste de impairment
é uma ferramenta essencial para alinhar a contabilidade à realidade econômica, especialmente em ambiente de alta incerteza. Mais do que números, ele envolve julgamento profissional, responsabilidade e transparência. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Melissa Zanata, faço parte da disciplina de Contabilidade Intermediária 1 com a professora Lídia, e o nosso grupo é sobre o impairment, e hoje nós vamos falar sobre a empresa Oi, em uma forma aqui de um debate, uma mesa redonda. Então, vamos dar início à nossa mesa redonda sobre a Oi S.A. O caso da Oi é emblemático para o estudo de impairment, porque une ativos bilionários e uma crise financeira profunda. Brasiele, para a gente nivelar o conhecimento técnico, como o CPC 01, como o CPC 01 se aplica a uma empresa que está em uma segunda recuperação judicial? Boa noite, me chamo Brasiele Martins Lucena e eu faço parte dessa equipe e a gente vai junto com ela, junto com a Melissa, junto com o Miguel, com o Matheus e com a Maria Luísa, falar um pouco mais sobre essa redução de valor recuperável do ativo, que é o CPC 01, né? Que ele exige que a empresa avalie, no mínimo, anualmente, se há indícios de que esses ativos valem menos do que o registro no balanço. No caso da Oi, Melissa, os indícios são constantes, prejuízos operacionais recorrentes e fluxos de caixas negativos muito altos, de valores extremamente altos. E o teste busca o valor recuperável, né? Que é o maior entre o valor de venda, que é o valor justo, e o valor de uso, que é o valor em caixa futuro, né? Se o valor contábil for maior, a empresa deve reconhecer a perda desse bem imediatamente. Então, é muito difícil, assim, analisar de uma forma sem a gente, vamos falar assim, não ter essa estrutura do CPC 01 bem formada na contabilidade. Boa noite, eu sou o Matheus Chagas e, Melissa, hoje o mercado ele monitora isso de perto. Quando uma empresa igual a Oi, ela demora para reconhecer o impairment, ela acaba inflando, né, o seu patrimônio líquido. E os credores e investidores, eles usam esses dados, né, para a gente entender se a empresa ainda tem ativos reais, né, para cobrir as suas dívidas, que, como a gente viu no release do 2T25, somam uma dívida bruta a valor justo de 11,2 bilhões. Isso aí. Boa noite, eu sou o Miguel Antônio Zambuja Silva, e esse é o ponto central da operação. A Oi ela nasceu sobre uma rede de cobre, que é um legado que hoje em dia é um peso morto. A nossa pesquisa aponta que a tecnologia de cobre sofre uma obsolescência acelerada. No release do quarto trimestre de 2024, a empresa mencionou que a desmobilização dessas redes já gerou uma economia de 1,4 bilhão acumulado. Mas, contabilmente, se você desativa a rede, você perde o valor do ativo. Sim. Boa noite, eu sou a Maria Luísa. E complementando, né, o que o Miguel falou, os dados do 2T25, eles são brutais com relação a isso. A receita das operações do legado apresentou apenas 11% da receita consolidada da empresa, né, que é uma estrutura física gigantesca que quase não gera dinheiro. E aí, como analista desse caso, olhando com um olhar mais profundo, como que uma empresa mantém bilhões em ativos de renda fixa no balanço, sendo que eles não atraem cliente, não atraem um retorno positivo para esse bem ali que está parado, né? E aí que o impairment entra para fazer um limpo ali no balanço. Falando um pouco dessa gangorra de 2023-2024, né, dos dados da DFP, Maria Luísa, você mencionou os balanços, né? Vamos olhar para a transição entre 2023 e 2024. Vocês acham que houve uma mudança curiosa nos números de impairment? Sim, em 2023 a Oi registrou uma perda por impairment de cerca de 2 bilhões e foi um reconhecimento pesado do valor, né?
Porém, na DFP de 2024, teve uma reversão de cerca de 1 bilhão desse valor. E isso causou uma certa estranheza ali no mercado. Pois é. Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona direitinho a parte técnica dessa reversão, né, Maria Luísa? É uma reversão de impairment só acontece se houver uma mudança favorável nas estimativas. E em 2024, a Oi aprovou um plano de recuperação judicial, né? E aí, junto com isso permitiu a inovação dos contratos onerosos de torres e de infraestrutura. O relatório aponta que 900, diante das estimativas e das pesquisas, eles apontam que 918 milhões desse impacto positivo vieram de baixas de passivos de arredondamento. Ou seja, não foi porque o cobre valorizou, mas porque a empresa conseguiu reduzir as obrigações contratuais pesadas através da justiça. Entendeu mais ou menos a situação como que fica? Pois é, Brazelli. Então, nesse caso, né, foi um ganho contábil, né, fruto da reestruturação da dívida, e para o investidor isso é muito importante porque não esconde o fato de que a operação em si ainda é deficitária, né? A nova Oi, ela depende, né, da fibra e da Oi Soluções, e segundo o release de 2T25, cresceu 11% em serviços de cloud. Matheus, a Oi está tentando vender essa unidade de cliente de fibra, né? E como que o impairment se comporta quanto ao ativo dessa venda? Melissa, quando a Oi ela classifica o cliente XCO como ativo mantido para venda, a regra muda. O ativo deve ser mensurado, né, pelo menor valor entre o valor que se instala no balanço, né, e o valor justo líquido de despesas de venda. E aí esse é o preço real de mercado. Se no leilão de novembro de 2024 a oferta ela foi menor que a Oi esperava, o impairment é aplicado, né, na hora para ajustar o valor do balanço ao valor da oferta recebida. Pois é, e operacionalmente, vender a Client Co é vital para a sobrevivência, mas reduz geração de caixa da própria Oi, tornando ela dependente da Vetal. É um jogo de xadrez, você vende o ativo para pagar a dívida, mas o que sobra precisa ser testado para impairment com umas premissas muito mais rígidas. Pois é, nós chegamos agora num ponto mais crítico da nossa discussão, né? O segundo trimestre de 2025. E eu estava dando uma olhada aqui, os números são alarmantes, né? Isso mesmo, no ITR, né, de junho de 2025, o saldo acumulado de perdas por impairment no imobilizado da controladora, atingiu cerca de 11 bilhões, que é um valor assim bem alto, bem exorbitante. Pois é, e o pior de tudo é que o relatório dos auditores da PwC, emitido em 4 de setembro, né, de 2025, eles deram uma abstenção de conclusão, basicamente, e, tipo assim, de auditoria, que elas disseram que não conseguimos obter evidências de que as projeções de caixas da Oi são reais, ou seja, deixou muito a desejar, né? Sem confiar no fluxo de caixa futuro. E não há como validar se o impairment de 11 milhões é suficiente ou deveria ser maior do que esse valor. A incerteza sobre a continuidade da empresa trava a contabilidade de uma forma assim que deixa a gente de mãos e pés atados. Pois é, e essa abstenção da PwC, ela é um cartão vermelho, né, para o mercado. Se o auditor ele não consegue validar o valor do ativo, o risco do crédito explode. E aí o impairment, ele deixa, né, de ser um ajuste de rotina, e aí ele passa a ser retratado da dúvida sobre a existência da empresa no futuro. Então, gente, falando um pouquinho do papel ético do impairment, né? Para a gente finalizar o nosso estudo de caso, ele traz uma pergunta ética. A Oi reconheceu essas perdas no momento certo? Ou vocês acham que ela postergou o inevitável?
Melissa, assim, na minha visão, teve postergação. A perda do valor do legado, ela já era óbvia, né? E aí, desde a primeira recuperação judicial em 2016, os seguros, segurar os ativos bilionários baseados em tecnologia deixava isso obsoleto e foi uma tentativa de ganhar tempo, né? Mas o mercado sempre soube da realidade. E operacionalmente, a Oi hoje ela é uma empresa de serviços que não quer mais ser dona dessa infraestrutura pesada. O impairment é apenas a contabilidade alcançando a obsolescência tecnológica que a gente vê no dia a dia com a substituição do cobre pela fibra. E eu vou falar assim, a gente observando com uma análise profunda, né? Eu encerro dizendo que o impairment da Oi, na Oi, e é o exemplo perfeito que a contabilidade ela não serve apenas para registrar o passado, né? Ela não serve apenas para avaliar lá atrás, mas para projetar o futuro. Se o futuro é incerto, o valor do ativo deve ser reduzido por prudência, né? Diante do mercado, da observação que a gente tem que avaliar a empresa em si, né? Sim, gente, é uma excelente discussão, né? Nós compilamos aqui que a Oi tem um saldo acumulado de perdas, né, de 11 bilhões, deixar isso claro, e que o sucesso da nova Oi depende de zerar esse passado tecnológico, né, através de ajustes contábeis severos e transparentes. Bom, foi isso que o nosso grupo analisou sobre o impairment da Oi, né? E eu agradeço a todos pela participação. Eu sou a Melissa, esse trabalho é composto por mim, Melissa, Brasiele, Maria Luísa, Miguel e o Matheus. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Heitor, estou juntamente com a Ana Luísa, com a Rita e com a Bruna. A gente vai discutir o colapso da transparência, né, do impairment e o caso da Americanas. Então, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai dissecar um dos episódios mais traumáticos, né, do mercado de capitais brasileiro, que em janeiro de 2023, a Americanas, uma gigante, centenária, empresa muito tradicional do mercado, ela anunciou um rombo de 20 bilhões de reais. Mas esse número é apenas a ponta do iceberg, né? A gente sempre imagina que há uma sequência de problemas que vem ali que acaba cadenciando este rombo, né? Então, para entender como o valor de uma empresa evapora, some da noite para o dia, a gente precisa falar de um mecanismo de proteção contábil chamado impairment, porque sem ele, o balanço de uma empresa é apenas uma peça de ficção científica, um filme, um desenho, nada real. Exatamente. Então, o choque maior nesse caso foi porque a Americanas ela era considerada uma blue chip, ou seja, ela era uma ação segura. E o que nós descobrimos foi que por trás dos lucros consistentes que ela tinha, existia uma engenharia financeira para esconder as dívidas. E quando a máscara caiu, o mercado percebeu que os ativos que a empresa dizia ter como estoque, marcas e ISOs, eram simplesmente eles não valiam mais aquilo no mundo real. Para a gente não se perder nos termos, vamos à base, o CPC 01, que é a redução ao valor recuperado de ativos. A regra é um princípio de prudência. Ela diz que um ativo não pode estar no balanço por um valor maior do que a empresa consegue recuperar com ele. E como medimos essa recuperação? Através de dois caminhos. O valor de venda líquido ou o valor em nu, que é basicamente quanto de dinheiro esse ativo vai trazer para o caixa nos próximos anos, através da operação. E é aí que as empresas normais aplicam isso todo ano. Né? Imagine uma fábrica que comprou uma máquina de alta tecnologia por 10 milhões. Se 2 anos depois surge uma tecnologia nova que torna aquela máquina obsoleta, a capacidade dela de gerar lucro cai. O contador olha isso e diz: olha, essa máquina no papel ela vale 8 milhões. Mas ela só produz o equivalente a 3 milhões agora. Essa diferença de 5 milhões, ela tem que ser cortada do balanço imediatamente. E é isso que é o impairment, um choque, né, de realidade do patrimônio, porque tem que cortar
ela do balanço o mais rápido possível. No caso da Americanas, o problema foi anterior ao impairment, mas causou um efeito cascata. Eles usavam o risco sacado ou o forfeit, que funciona assim: a Americanas comprava do fornecedor, o banco pagava esse fornecedor à vista e a Americanas passava a dever ao banco com juros. O erro aqui, ou a fraude no caso, foi registrar essa dívida como contas a pagar a fornecedores em vez de empréstimos e financiamentos, porque ela havia pegado com o banco. Isso, no caso, escondia os juros e fazia com que o lucro parecesse maior, digamos assim. E se o lucro era inflado, o valor da empresa também era, correto? Sim, e aqui o impairment entra como carrasco. Como a empresa dizia que era muito lucrativa, ela registrava no balanço um goodwill altíssimo. Ágil é o valor que você paga por uma empresa esperando lucros futuros. Se a Americanas comprou a marca Puckett ou a Imaginarium baseada em lucros que eram falsos, aquele ativo no balanço tornou-se podre. Quando a fraude apareceu, o valor de uso desses investimentos despencou para quase zero. Quando a Americanas entrou em recuperação judicial, o teste do impairment tornou-se um pesadelo. Pensem no estoques. Com a crise de imagem, os fornecedores pararam de entregar. O estoque parado, ele perde o valor de moda e perde a validade e precisa ser liquidado, né, com desconto. E isso gera o impairment no estoque. E é importante que a gente não se esqueça dos créditos tributários. A Americanas tinha bilhões em impostos a recuperar, contando que ela teria lucros em futuros para abater esses impostos. No momento em que a empresa passa a prever esses prejuízos bilionários por ano, esses créditos eles perdem a utilidade. Então, você não pode manter no balanço um vale desconto de imposto se você não vai ter lucro para pagar depois. O resultado disso é mais baixas contábeis e um maior prejuízo para o acionista. No final das contas, o impairment na Americanas revelou que o patrimônio da empresa era, na verdade, negativo. Ela devia muito mais do que a soma de todos os seus bens reais. O impairment foi a ferramenta que traduziu o desastre ético em números financeiros. Bom, né? E tendo como conclusão, a lição que fica é que a contabilidade não aceita desaforo, ela não aceita mentira. Uma hora a casa vai cair, né? O caso da Americanas é um divisor de águas para a auditoria no Brasil. A gente vê muitas empresas realizando falhas, realizando erros, escondendo crimes por trás de balanços e demonstrações contábeis, né? O impairment não é apenas um ajuste técnico, ele é um compromisso com a verdade. Aquilo que é real, aquilo que está no dia a dia, aquilo que está na empresa. Se a empresa ela não é honesta sobre o valor de seus ativos, ela está construindo um castelo de areia. Ou seja, com qualquer evento, com qualquer encosto, uma hora esse império ele vai desabar por conta de fraudes atrás de fraudes, não é? Para quem investe, o alerta é claro. Olhem para as notas explicativas sobre os testes de recuperabilidade. Se a empresa ignora o impairment enquanto o setor está em crise, desconfie. A Americanas agora ela tenta se reconstruir, mas nesse caso o caminho vai ser muito longo. O valor recuperável da confiança ele é muito mais difícil de calcular do que de uma máquina ou de um estoque. E o contador tem um papel central nisso, ser o guardião da realidade, mesmo quando a realidade é amarga. Então, a gente espera que essa análise ajude vocês a entenderem que, por trás de cada ciclo do CPC 01, existe uma segurança de todo o mercado financeiro, né? E vamos atentar às empresas que a gente consome, às empresas que a gente investe, para que a gente não caia num acontecimento drástico como foi o da Americanas. E até a próxima. Até. Olá, professora. Olá, colegas. Olá, internautas. Eu sou o Ebert e, juntamente com minha colega Maria Luísa, vamos desenvolver um debate aprofundado sobre o tema impairment, com foco exclusivo na empresa Cogna. Nosso objetivo não é apenas explicar tecnicamente o conceito de redução ao valor recuperável, mas analisar criticamente os seus impactos econômicos, financeiros e informacionais dentro de um contexto real e complexo.
E para dimensionar a importância do tema, é essencial lembrar que no quarto trimestre de 2020, em época de pandemia, a Cogna registrou um prejuízo aproximado de 4 bilhões de reais, sendo que 3,3 bilhões desse montante decorreram diretamente de perdas por impairment. Estamos aqui falando de um ajuste que representou mais de 80% do prejuízo do período. Portanto, não se trata de um detalhe contábil, trata-se de uma reavaliação estrutural da realidade econômica da empresa. Quando falamos de impairment, estamos falando de um mecanismo que impede que ativos permaneçam registrados por valores superiores à sua capacidade real de gerar benefícios econômicos futuros. Ele é o ponto de encontro entre expectativa e realidade. Ebert, quando um ajuste, né, representa mais de 80% do prejuízo de um trimestre, podemos afirmar que o impairment deixa de ser apenas técnico e passa a ser dimensão estratégica? Sem dúvidas, Maria Luísa. Nesse nível de materialidade, ele redefine a narrativa da empresa perante o mercado. E eu te pergunto, você acredita que um ajuste dessa magnitude pode, ao mesmo tempo, gerar desconfiança e também aumentar a credibilidade? Sim, pode gerar impacto negativo inicial, né, mas também pode demonstrar transparência e responsabilidade. Além disso, a gente também pode entender que esse ajuste foi necessário e precisamos compreender a essência econômica do impairment, né? O impairment exige julgamento técnico e análise prospectiva. A empresa precisa perguntar: este ativo ainda gera caixa suficiente para justificar seu valor registrado? No caso da Cogna, as projeções da unidade de ensino presencial foram revisadas devido à pandemia, a migração para o ensino digital e a redução do financiamento estudantil, o FIES. Até que ponto a subjetividade nas projeções pode influenciar o valor final do ajuste? Influencia muito. Pequenas variações na taxa de desconto ou no crescimento projetado podem alterar bilhões no valor presente, que é o que a gente já falou. Maria Luísa, você entende que essa subjetividade aumenta o risco de gerenciamento de resultados? Sim, de novo, a gente reforça, né, a transparência das premissas e a auditoria que é fundamental ali no processo. Boa. Essas projeções, pessoal, não surgem isoladamente. Elas refletem um contexto estrutural da empresa. A Cogna, ela viveu um ciclo ali de expansão significativo no ensino superior brasileiro. Então, ela tem uma certa relevância ali estrutural. E esse crescimento foi estruturado sobre o ensino presencial e o financiamento estudantil, como nós falamos. Você acha que a pandemia foi a causa ou o catalisador aí desse declínio? Ela acelerou uma tendência estrutural. Já havia, né, um declínio e só acelerou essa tendência. E você acredita que o setor retornará ao modelo pré-pandemia, Maria Luísa? Eu acho que não totalmente. A digitalização é meio que reversível, né? A tendência hoje em dia de ser tudo virtual ali, acho que fica um pouco mais difícil de retornar do que era. Até para redução de custos, né? Sim. E essa transformação estrutural impactou diretamente o cenário econômico do setor. O ensino digital possui hoje menor ticket médio e margens pressionadas, o que reduziu a rentabilidade projetada. Isso compromete permanentemente o valor recuperável? Pode comprometer se a estrutura de custos não se ajustar. Diante desse cenário, o cálculo técnico do valor recuperável tornou-se ainda mais sensível. O valor recuperável depende do crescimento, das margens, da evasão, a inadimplência e taxa de desconto. Certo. Se a taxa de juros sobe, o impairment tende a aumentar, a ter esse crescimento? Com certeza, porque reduz o valor presente dos fluxos, né? Qual variável você considera mais sensível? A taxa de desconto, porque ela incorpora muitos riscos, né? Sim. Compreendido o cálculo, precisamos analisar os seus efeitos nas demonstrações agora. O prejuízo de 4 bilhões de reais, como falamos, foi profundamente impactado pelos 3,3 bilhões de impairment. Entendi. Você acha que o mercado ele reage ao número ou à narrativa, ao contexto ali? Confesso que a narrativa, Maria Luísa. O mercado, muitas das vezes, ele sofre as tendências, né, daquilo que as pessoas falam, das especulações, né, a gente ouve muito falar sobre isso, especulações no mercado. Isso ocorre muito no mercado financeiro também, né, na bolsa. Então, a especulação ela é vital até para esses resultados. Você acredita que um grande impairment pode ser visto como limpeza do balanço? Sim, acredito sim, porque pode representar uma reorganização da empresa, né? Porque a função do impairment é essa, de fazer uma limpeza no balanço. Sim.
Mas o impacto não ficou restrito ao resultado. No terceiro trimestre, a gente precisa falar que no terceiro trimestre de 2024, a empresa reduziu o prejuízo em 71,6%, chegando a 22 milhões de reais. E atingiu a alavancagem de 1,58 na relação, né, dívida líquida sobre EBITDA. Você acha que isso indica uma recuperação? Acredito que sim. Indica uma reorganização estrutural e financeira, né? E tudo isso reforça a importância do momento do reconhecimento. E o time é crucial para isso, né? Sim. E se houvesse atraso? Certamente haveria risco reputacional. Por isso o impairment também é mecanismo de disciplina, né? Sem um ajuste de 3,3 bilhões, o balanço estaria inflado. Isso protege os investidores que ainda estão ali, né, na causa? Sem sombra de dúvidas. E isso nos leva à reflexão mais ampla. Se analisarmos toda essa trajetória, crescimento, mudança estrutural, ajuste bilionário, reorganização financeira e recuperação gradual, percebemos que o impairment da Cogna não foi um evento isolado. Ele foi o ponto de inflexão entre o modelo que já não se sustentava integralmente e a necessidade de adaptação. E essa lógica não se aplica apenas à Cogna. Grandes empresas, como foi falado, né, grandes empresas brasileiras, como Petrobras, Vale, Gol, Oi, Americanas, também enfrentaram momentos em que expectativas precisaram ser revistas. Em todos esses casos, o impairment não criou o problema. Ele revelou o valor que já havia sido comprometido. Ele é o momento em que a contabilidade admite que o futuro projetado não se concretizou. Mas é também o momento em que a empresa pode reorganizar, ajustar e reconstruir. Se tivermos que sintetizar o impairment, é o mecanismo pelo qual a contabilidade reconhece que o ambiente econômico mudou e que a empresa precisa mudar junto. Ele não protege números, ele protege a verdade econômica e tem uma relação direta com o valuation. Muito obrigado a todos.